Quais são os casos de exclusão do capítulo da duração? Quem é que está excluído do capítulo da duração? Quais são as atividades, quais são os empregados que estão excluídos do capítulo da duração? Existe isso? Existe. Existe e a gente vai ver quais são as hipóteses. Então, aqui, ó, nós temos os empregados excluídos do capítulo da duração. E essa previsão está na própria CLT, no artigo 62. Então, o que que o artigo fala? Não são abrangidos pelo regime previsto nesse capítulo. Quem que não está previsto nesse capítulo? Então, o que que nós temos que lembrar? Nós temos que lembrar que o capítulo da duração, ele envolve o quê? Quais são os temas? Jornada, então não tem direito à jornada. Tem mais o quê? Intervalo, então, não tem direito àqueles intervalos intra-jornada, aquela intervalo intra ou interjornada. Acabei que eu botei aqui em cima, não vi que eu tinha ficado em cima aqui. Peraí, deixa eu diminuir aqui. Botei tão bonitinho. Ó, vamos lá então, gente, olha aqui. Quem está excluído não tem direito aqui. Agora vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Ó, não tem direito à jornada. Não tem direito mais aqui. Não tem direito a intervalo, intervalo intra e inter. Vai ter direito ao repouso semanal remunerado, que é a garantia constitucional, e não tem direito ao horário noturno. Na verdade, ao adicional, né? Porque o horário e o adicional noturno ele não tem direito, tá? Então aqui ele não tem direito à hora extra, porque se não tem jornada, não tem direito à hora extra. E não tem direito àqueles intervalos que a gente viu que a inobservância daria direito a esses trabalhadores. Então, por quê? Porque esses aí não se aplica o capítulo da duração. Então, quem são eles? Nós temos no item 1 os empregados que exercem atividade externa. Ou seja, ele é o chamado trabalhador externo. Trabalhador externo, mas é qualquer trabalhador externo? Não, são apenas aqueles que há uma incompatibilidade, é impossível, é incompatível, não é que seja impossível, na verdade é que não é possível a fixação de jornada, de horário. Então o empregador não consegue controlar ou não controla a atividade, tá? É ou uma opção da empresa não controlar ou ele exerce uma atividade que o empregador não consegue controlar a atividade dele, não tem controle. Afinal de contas, o sujeito está trabalhando na rua, né? Não está trabalhando dentro da empresa, está trabalhando de forma externa, tá? Cuidado que esse trabalhador externo não é o teletrabalhador, que são coisas diferentes, a gente vai ver aqui a diferença. Aqui nós temos o seguinte, então, o empregado ele trabalha fora do estabelecimento do empregador. O exemplo clássico é do vendedor, tá? E para que ele tenha uma atividade externa que não tenha direito ao capítulo da duração, é indispensável que essa condição esteja anotada na carteira de trabalho. Tá? Então, o trabalhador externo, ele não tem direito à hora extra, nem a intervalo, nem adicional noturno, desde que ele não tenha controle de horário, não tem controle de horário, ele trabalha fora do estabelecimento do empregador, não tem controle de horário, e essa condição está anotada na carteira de trabalho dele. Então, são esses dois requisitos, ok? Então, por quê, gente? Porque, veja só, o empregador não sabe se o empregado está trabalhando ou se ele está voando, se ele está, né? Se ele está, né, passeando, se ele não está trabalhando, né? Então, se o empregador não fiscaliza, como é que o empregador vai saber se o sujeito está trabalhando ou não, tá? Então, esses casos não têm direito a hora extra, nem intervalo, nem adicional noturno. Quem mais, gente? Aí nós temos os gerentes, tá? Antes de falar do gerente, eu vou colocar aqui, porque a gente vai ter uma específica para ele, eu vou pular e vou falar logo do teletrabalho, tá? Então, olha só, empregados em regime de teletrabalho, tá? Ou que prestam, especificamente, aqueles que prestam serviço por produção ou tarefa. Porque a gente teve mudança pela lei 14.442 de 2022,
Então, apenas quem trabalha no teletrabalho, que prestar serviço por produção ou tarefa, é que não vai ter direito ao capítulo da duração. Ficou muito mais razoável agora, né? Então, veja só, cuidado para não confundir o teletrabalho, que também é chamado de trabalho remoto, com o trabalhador externo, tá? Então, o teletrabalhador é aquele que trabalha especificamente com tecnologia da informação e da comunicação, obrigatoriamente, tá? Então, ele é o teletrabalhador e também chamado de trabalho remoto. Outra coisa é o trabalhador externo. O cara pode trabalhar em qualquer atividade. Ele trabalha, por exemplo, esses empregados que trabalham na área de telecomunicações, que vai fazer o conserto aí das telefonias, né? Então, deu um problema lá na TV a cabo, deu um problema lá na TV por assinatura, né? Que agora nem é cabo, é fibra ótica, né? Que a gente tem em muitos lugares aí a fibra ótica. Então, deu algum problema, ele vai lá fazer o acerto. Então, esse tipo de atividade é uma atividade externa. Se não tiver controle, ele não vai ter direito à hora extra, tá? Então, é mais usado é mais comum para o vendedor externo, que é um empregado, né? Que se for contratado como empregado, ele é vendedor externo, e ele então vai fazer a sua rota de trabalho, muitas vezes com total autonomia. Se tiver controle, vai ter hora extra, mas se não tiver controle, ele vai estar excluído do capítulo da duração. Então, ele não tem nada a ver com o teletrabalhador, embora ambos trabalhem fora da empresa. A diferença é justamente a tal tecnologia da informação e da comunicação, que é típico do teletrabalhador. Então, o teletrabalhador, aquele que trabalha muitas vezes na sua própria casa, né? Ou seja, trabalha fora do estabelecimento do empregador, que se ele ganha por remuneração, por produção ou tarefa, então é claro que aí, nesse caso, é mais justo que ele não tenha direito às horas extras, nem ao intervalo, nem ao adicional noturno. Ele vai organizar o seu horário, o seu trabalho da forma que ele achar melhor. Tá certo? Então, essas são as peculiaridades aqui. Bom, e a gente tem ainda o gerente, tá? Aí o gerente, gente, quem são esses gerentes, tá? Não é qualquer gerente, tá, pessoal? Não é qualquer gerente. Para que esse gerente esteja excluído do capítulo da duração, ele tem que exercer um cargo de gestão. Até combina, né? Para estar excluído do capítulo da duração, ele tem que ter um cargo de gestão. Tá? O que é esse cargo de gestão, gente? É um cargo que ele tem muito poder. Tá? Então, ele não pode ser um empregado que não tenha poder nenhum. Então, ele tem que ter poder, por exemplo, de admitir empregados, de demitir empregados, ele tem que ter empregados em que ele está ali subordinando, ele está ali comandando, ele que comanda aqueles empregados. Então, ele tem que ter um poder, né? Um poder de admitir, de demitir. Então, ele tem que ter esse poder para ele estar enquadrado aí. Mas basta ter poder? Não, né, gente? Tem que ter poder e dinheiro no bolso, né? Então, é preciso preencher os dois requisitos. Vamos então ver ele aqui nessa outra tela, tá? Nessa outra tela, eu já coloquei para vocês que não tem direito nem a hora extra, nem a intervalo e nem ao adicional noturno, tá? Aqui eu coloquei os empregados que trabalham de forma externa, e trouxe também que seja incompatível com o horário de trabalho, né? Mais anotação na CTPS, que é preciso botar aqui, né? Essa condição tem que estar anotado na CTPS. E aqui eu trouxe a OJ 332, que prevê, para quem trabalha como motorista, que o tacógrafo por si só não serve para controlar a jornada. Só o tacógrafo não é suficiente, tá? Porque ele só mede a velocidade. Você não sabe o que é o tacógrafo, né? Então a FGV não costuma cobrar isso aqui, não, né? Mas vai que ela resolva pegar isso aqui, né? Então o tacógrafo ele mede a velocidade, então ele não é suficiente para controle de horário, tá? Então isso é para quem trabalha de forma externa.
Agora vamos lá então para os gerentes, né? O gerente, o que eu chamo de gerentão, né? Então a gente tem o gerentão aí. Aí eu botei aí a gerentona, né, gente? Desse filme, dessa personagem, essa atriz que fez esse filme. Eu não sei se vocês viram, O Diabo Veste Prada, né, gente? Então, ela é a típica gerentona, né? É aquela que tem um poder e o dinheiro no bolso. Então, ela é a representação do gerentão que eu coloquei. Não é qualquer gerente, gente, é o gerentão, a gerentona aí, né? Bom, então, o que é necessário ter? Dois requisitos. Primeiro, ó, cargo de gestão. O cargo de gestão é esse poderzão, tá? Cargo de gestão, mais gratificação ou não, né? Então, valor diferenciado de pelo menos 40% do cargo efetivo, tá? Então, é preciso preencher esses dois requisitos, tá? Então, tem que ser um gerente que tem cargo de gestão e tem que ter a gratificação. Tem que ter os dois. Então, dica MIG para gravar isso, gente. O gerentão, né? É esse que está excluído do capítulo da duração. Ele tem um poderzão e ganha um dinheirão, tá? Então, é necessário gravar essas informações. Então, tem que ter esse poder e dinheiro no bolso. Porque, veja, se ele tem poder, mas não tem dinheiro no bolso, o valor que ele recebe não é superior a 40% do que é pago para o cargo efetivo, então ele vai ter direito ao capítulo, a duração, sim. Agora, se ele tem dinheiro no bolso, ele recebe 40% a mais do que os demais recebem, mas ele não tem poder de gestão, também vai ter direito ao capítulo da duração, hora extra, intervalo, adicional noturno, tá? Então, para que ele esteja excluído, ele tem que preencher dois requisitos. E adivinha qual desses a banca mais cobra? Justamente esse. E a banca cobra especialmente a nível bancário. Porque o gerente bancário, gente, é aí que a galera erra mais, mas vocês não vão errar. Porque uma coisa é o gerentão, que tem um poderzão, que ganha um dinheirão, que é diferente do gerentinho, que tem um poderzinho e que ganha um dinheirinho. Ah, gente, vocês gravaram, gente? Então vamos lá comigo? Ó, só a nível bancário, tá, gente? Ah, e só uma coisa. Se você trabalha no banco, é gerente de banco, gente, o gerentinho é carinhosinho, tá? Não é caráter pejorativo, tá? Por favor, tá? Então, aqui o que eu tô querendo dizer é para vocês fixarem melhor aquele que tem um poderzão, que é o gerente geral da agência bancária, que a lei o TST considera que ele tá presumidamente inserido no 62.2, então é o gerente geral de agência bancária, com qualquer outro tipo de gerente a nível bancário. Então, no banco, a gente tem muito gerente de conta, gerente de relacionamento, tem gerente de várias atividades. Então, o TST considera que o gerente geral da agência, a presunção é que ele é o gerentão, né, que está excluído do capítulo da duração. E os outros gerentes, que eu chamei de gerentinho, ele tem um poderzinho, então ele tem que ter poder. Ele tem que ter cargo de confiança. E ele recebe uma gratificação que é menor também, né? Então a gratificação é de 1/3. É por isso que eu brinco dizendo: a nível bancário, a gente tem o gerente, que tem cargo de gestão, ele tem um poderzão e ele ganha um dinheirão, que é diferente do gerentinho, que tem um poderzinho e que ganha um dinheirinho. E aí você consegue identificar essa diferença. Diz para mim se vocês gostaram dessas dicas que eu trouxe aqui para vocês. Vamos lá então, pessoal. Então aqui a gente tem o seguinte, né? Então, a gente já viu que esse gerente geral da agência bancária, de acordo com esta súmula aqui, ó, súmula 287, o TST considera que ele está presumidamente inserido ali, tá? Então, para isso, ele tem que receber essa gratificação.
tá? Então, esse cargo de gestão que ele exerce, presumidamente de acordo com o TST, e ele tem que receber essa gratificação. Ou ele recebe uma gratificação, gente, ou o salário dele já é majorado, tá? Então, são duas coisas. Ou ele já recebe o valor mais alto, porque isso pode acontecer também, porque não precisa necessariamente ter uma gratificação. Ele pode ter uma gratificação de função, que aí tem que ser 40% superior ao que é pago por cargo efetivo, ou pode ser que os demais empregados, por exemplo, recebam R$ 2.000, ele recebe 15 mil. Pronto, já percebe aí que o valor do salário dele é muito maior, né? Então aí a gente já vai ter um critério também para enquadrar se existiu o cargo de gestão. Se for nível bancário, a gente já tem ele aí como a presunção da própria súmula. Bom, mas vamos ver o gerentinho então, né, gente? E o gerentinho? Bom, o gerentinho, a gente tem as regras do gerente bancário, tá? Que exerce cargo de confiança. Então, também temos dois requisitos: tem que ter o cargo de confiança e a gratificação de função. Ambos têm os dois, tá? O que vai diferenciar é o nível desse poder. Tá? Então, a nível bancário, os outros gerentes, ou seja, gerente de agência bancária ou qualquer outro bancário que exerça cargo de confiança, se receber uma gratificação de pelo menos 1/3 do salário do cargo efetivo, ele está aqui, ó, inserido no 224, parágrafo 2º. O que que isso significa? Significa que, como o bancário tem jornada de 6 horas, ele não vai ter jornada de 6. Ele sai da jornada de 6, vai para a jornada de 8. Então, ele terá direito à hora extra, mas a partir da 8ª hora. E vai ter garantido os intervalos de forma normal e também vai ter garantido o adicional noturno se trabalhar em horário noturno. Perceberam? Então, a gente tem aqui situações que são diferentes, beleza? Então, é muito importante que vocês gravem isso. Bom, então nessa aula, o que a gente viu? Nós vimos nessa aula que trabalhamos aqui com aqueles que estão excluídos do capítulo da duração. E quem são eles? Primeiro, o trabalhador externo, que tenha uma incompatibilidade com a fiscalização do horário, que o empregador não fiscalize o horário de trabalho dele, e essa anotação tem que estar na carteira de trabalho. Nós vimos que temos o gerente, né? O gerente que tem cargo de gestão e aí tem que receber um acréscimo diferenciado, um valor salarial de pelo menos 40% do salário do cargo efetivo, aí ele está excluído do capítulo da duração. E nós temos também os empregados que trabalham em regime de teletrabalho, que recebam especificamente por produção ou tarefa. Eles estão também excluídos do capítulo da duração. E a gente fechou falando do gerentão e o gerentinho a nível bancário, que é o item mais cobrado na prova. E lembrando que eu coloquei no material que o gerente, esse gerentinho, a súmula que trata das especificidades dele é a súmula número 102. Atenção para ela, porque é um tema realmente muito cobrado. Tudo certo, gente? Então, fechamos aqui mais uma aula. Até nosso próximo encontro, gente. Até lá.